Boa noite, tudo bem com você? Vamos começar uma live exclusiva para os membros da EduDigital na comunidade da EduDigital no Discord. Em breve, logo mais, essa live vai estar disponível também no YouTube da EduDigital. Nosso papo hoje é sobre dicas de estudo, como estudar de um jeito que você não aprendeu na escola, como que se estuda do jeito mais adulto, mais efetivo, mais prático. Bora lá? Vamos já cair de cara no assunto? Bom, deixa eu pegar a minha colinha aqui, só para eu ficar de olho. Seguinte, gente. Muitas pessoas acham que estudar é ler grifando o texto. O texto fica todo colorido, fica lindo, fica uma maravilha, mas isso dá uma falsa sensação de estudo. Quando você grifa, você está literalmente só colorindo o texto. Grifar não vai fazer você aprender melhor, aprender mais rápido, fixar aquele conteúdo. Por quê? Porque ler, grifar, fazer pequenas anotações ali no canto do texto são atividades passivas. E para aprender de verdade, a gente tem que aprender fazendo. Só que nem tudo dá para pôr a mão na massa, certo? Existem conhecimentos que a natureza dele é mais teórica do que prática. Por exemplo, se eu falar para você aprender a fazer um bolo, o melhor jeito é aprender fazendo o bolo. Mas se a gente for conversar ou for aprender, né, sobre filosofia, sobre sociologia, é difícil ir para a prática sem antes passar obrigatoriamente por uma teoria. E aí, nesses casos, como que a gente estuda esses conhecimentos mais teóricos fazendo? Então, a escrita, o escrever, é uma atividade prática e é uma atividade ativa, né? Ela trabalha partes do seu cérebro, ela trabalha a sua cognição e ela te faz aprender muito. Por quê? Porque o processo da escrita, ele ativa o processo de entendimento, de compreensão, de síntese. Então, quando você lê um texto, aquele texto que você precisa estudar, e você vai escrever o que você acabou de ler sem copiar, escrever com as suas próprias palavras, você está fazendo um processo de digestão daquela leitura. É um processo de entendimento do que você leu para escrever ali com suas próprias palavras. Precisa ser cada frase do livro ou do artigo científico? Não. Precisa ser cada parágrafo? Bom, se é um texto muito importante, um texto que ele vai ser base para um artigo científico, para um mestrado, para um doutorado, enfim, se é um texto que ele é muito essencial e fundamental para aquele assunto que você está estudando, para sua carreira, para o seu desenvolvimento, é interessante sim você fazer uma anotação parágrafo a parágrafo daquilo que você está lendo. Mas, se não é um texto que você precisa pegar tão a miúde assim, ou principalmente se é um texto muito grande, se por exemplo é um livro, aí fica realmente complicado você fazer uma anotação parágrafo a parágrafo. Você pode então fazer isso por capítulos, por sessões, e aí vai depender do texto, do conteúdo que você está lendo. O importante é você ler o texto, pode grifar, não é proibido grifar, e depois que você leu um trecho razoável, um trecho que você combinou com você mesmo, que após aquela quantidade de leitura você ia parar e escrever, você realmente parar, pensar naquilo que você entendeu, pensar naquilo que você leu e escrever no seu fichamento. E aí, sobre o fichamento, a gente vai ter uma parte bem prática aqui, mas daqui a pouco, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar.
numa ferramenta que eu vou trazer para a gente poder fazer esses fichamentos de uma forma bem inteligente, bem prática. Bom, quando eu fui preparar essa live, eu perguntei lá na nossa comunidade quais eram as principais dificuldades das pessoas em estudar, que eu iria abordar essa dificuldade na live. E um assunto que apareceu muito foi a questão do foco. E aí eu fiquei pensando, né? Como que eu poderia ajudar nessa questão? Para onde que o foco vai quando a gente está estudando, né? Parece que ele vai e não volta. E essa é uma reclamação bem comum, assim. Principalmente porque hoje os nossos hábitos de entretenimento mudaram muito. Antigamente, você queria ver um filme, era o filme que estava passando na TV. Com alguma sorte, você conseguia escolher na TV a cabo. Mas se não, era a tela quente e pronto. O seu entretenimento era constantemente interrompido pelas propagandas. Então, a nossa relação entre o nosso entretenimento e aquilo que atrapalha e aquilo que corta o barato, que corta a dopamina, a gente era mais tolerante a isso. Hoje, com as redes sociais, principalmente com os vídeos verticais, né? Ali no TikTok, no Instagram, o próprio Shorts do YouTube, a recompensa, o imediatismo e essa baixa tolerância ao que não nos prende, ao que não nos entretém, ela está muito mais ativa e presente na nossa realidade. E é de todo mundo, gente. Não é só de criança, de adolescente, é dos adultos também. Isso aí é um problema geral, coletivo, em que quem quer estudar, quem se propõe a estudar, acaba enfrentando também. Porque a gente não vive debaixo de uma pedra. E a gente se beneficia, de certa forma, né? Das redes sociais também. Então, como que eu obrigo esse meu cérebro, que convive com as redes sociais, com a dopamina e com o imediatismo que as redes sociais me trazem, a estudar, que é algo que não vai me trazer uma recompensa imediata e que muitas vezes não vai me entreter. Porque nem tudo que a gente tem que estudar é prazeroso. Às vezes rola um entretenimento, mas às vezes não. Às vezes é difícil e sofrido. Existem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é bem básico, é bem óbvio, mas é preciso ser dito. Se você não bebe água, se você não dorme e se você não se alimenta bem, você não vai ter foco. Não tem como estudar e ter vontade de estudar, e ter paciência de sentar e estudar, se você não fez o básico da vida, que é estar hidratado, estar alimentado e não estar morrendo de sono. Quando você está com sono, qualquer coisa é mais interessante. E tudo é mais difícil de ser compreendido, de ser entendido. Não dá para estudar com sono. E aí já leva a outras questões. Se você é uma pessoa muito diurna, o estudo não pode ser a última coisa do seu dia, porque aí realmente você vai estar cansado, você só vai querer fazer as coisas que você tem que fazer para ir para a cama. Se você é uma pessoa noturna e você sente mais letargia, mais sonolência de manhã e demora a pegar o tranco, né? A alma demora a fazer download, você não vai estudar de manhã, porque aí também você vai estar lerdo, vai estar leso e não vai entender nada do que você está estudando. Você tem que entender também o seu próprio ritmo e estudar naquele horário que você se sente melhor, que você se sente mais desperto. Isso se a sua rotina deixar, né? Nem sempre a gente consegue adaptar a nossa rotina assim tão facilmente. Bom, outra questão também que ajuda muito no foco é a questão de beber água, tá? É engraçado falar isso, mas é verdade, gente. Às vezes a gente acha que, eu tô com dificuldade de pensar, eu tô cansado, eu não tô conseguindo focar aqui, eu tô precisando de mais um café, e o seu rim tá lá, água, tá seco.
vai e bebe uma água, por favor. A água, ela tem ligação direta com o seu cérebro, com a sua cognição, com o seu raciocínio, com a sua clareza de pensamento. Então, às vezes você fala assim: "Ah, eu tô com uma névoa mental hoje, eu tô confuso". Você só tá desidratado, meu filho. Você só precisa beber um copo d'água, sabe? Não mais um café ou mais um energético, entende? E a questão da alimentação também, ter uma alimentação assim minimamente saudável e tomar cuidado com os alimentos que tenham muito açúcar e muita cafeína, porque aí dá um pico de energia e a última coisa que você vai querer fazer é ficar sentado estudando. Mas isso também pode ser útil para outras coisas. O meu mestrado foi à base de bolo e café, porque isso me dava um pico horroroso de energia e aí eu conseguia sentar para trabalhar nas minhas fontes. Então também dá para fazer uma jogada aí. Bom, tirando essa parte mais biológica, mais fisiológica, né? Existe outras formas também de enganar o próprio cérebro para quando você for estudar, ou pelo menos começar a estudar. Por quê? Ninguém acorda, como diria Drauzio Varela, e fala assim: ai meu Deus, eu vou correr. Hoje eu vou correr. Acorda às 5 horas da manhã e fala: ai que vontade de correr. Da mesma forma, ninguém fala, tipo, depois de trabalhar o dia inteiro: ai, eu vou estudar. Ai, que delícia. Eu vou pegar aquele livro daquele autor filho de uma mãe que escreveu o livro, subiu a escadinha na lógica dele, no pensamento dele e jogou a escada fora, que é para ninguém subir onde ele subiu com aquela linguagem difícil daquele livro. Nossa, que delícia, eu vou fazer essa leitura e esse estudo agora. Ninguém pensa isso. Ninguém faz isso. Então, o ato de eu vou estudar e sentar para estudar já é uma resiliência e uma disciplina em si. O que a gente pode fazer para enganar a gente mesmo nesse começo que é tão difícil? Eu dei uma mentoria para uma amiga uma vez sobre estudos. Ela é da área da educação física e ela estava fazendo um curso de massagem para questões de atividade física, recuperação de lesão. E ela também tinha tem hobby de tocar instrumentos. Toca pandeiro, não, toca cavaquinho e trompete. Pandeiro é outra pessoa que toca. E ela também tinha que estudar os instrumentos dela. E era uma coisa que ela gostava muito. E eu falei com ela, eu falei: olha, vamos fazer um teste. Vamos fazer o seguinte, você vai, quando você tiver se propor a estudar, antes de começar a estudar o curso lá da massagem, pega o trompete, pega o cavaquinho e estuda 15 minutos. O que isso vai fazer? Isso vai trazer uma presença para o momento atual do seu corpo, da sua mente. Isso vai aquietar o seu corpo, vai aquietar a sua mente e vai te trazer uma concentração, um estado de concentração e de compenetração para você dali ir para o curso da massagem, abrir o curso da massagem e começar a assistir as aulas. Ela fez isso, ela experimentou isso. E aí ela ficou uma semana fazendo isso. Ela falou: meu Deus, Jéssica, mudou tudo, minha vida mudou. Eu faço isso sempre agora. Já tem uns meses isso, assim, e ela falou que já fez isso, já retomou essa estratégia várias vezes e que isso deu muito certo para ela. Isso deu muito certo por essa questão de enganar o cérebro, de vou fazer isso, mas vou aproveitar essa concentração para continuar aquilo, mas também porque é algo mais manual, que tem um envolvimento com a parte da cognição, com a atividade mental, que é tocar um trompete, um cavaquinho, para algo mais passivo, que é assistir uma aula, mesmo que você faça ali anotações. Então, se você tiver algum hobby que seja mais manual e que seja
rápido, que tipo dê para fazer ali em 15 minutos, que você tenha uma pequena vitória ali de 15 minutos, é muito legal. Que seja pintar um desenho, colorir um desenho, fazer uma colagem, talvez, mas tem que ser algo rápido, tá? Não pode ser tipo, ai, uma hora. Ai, uma hora você já gastou toda a sua paciência do seu cérebro de nós, que todos nós temos um cérebro de nós hoje em dia, mas tudo bem. Tem que ser algo assim, pequenininho, só para dar um gostinho, só para na volta a gente compra e na volta você estuda, entendeu? Que é a mesma ideia para quem uma estratégia que às vezes a gente usa para quem tem dificuldade de começar as coisas, dificuldade de começar as tarefas, mas depois engrena, que é colocar um timer. Você coloca um timer de 3, 5, sei lá, 10 minutos, a, a depender do tamanho da tarefa, né? E fala, eu vou fazer isso aqui até o timer tocar. E aí, muitas vezes, quando o timer toca, você tá tão engrenado que você continua fazendo aquela tarefa. Você não para só porque o timer tocou. Já aconteceu comigo de eu parar porque o timer tocou? Já. Mas foi assim, eu lembro disso uma vez. Uma vez que aconteceu isso. Para todas as inúmeras vezes que eu usei essa estratégia. Eu sempre ignorei o timer. Tipo, ai, tá, tudo bem. Era só começar que tava doendo. Então, ah, estudar, né, praticar um instrumento, pintar um desenho, fazer qualquer pequena leitura. Você gosta de poesia, você gosta de literatura, você gosta de música, você gosta de cantar. Canta uma música, plenos pulmões, prestando atenção na letra, lendo a letra antes de começar a estudar. Mas com essa intenção de entrar num estado de concentração, de saber que aquilo ali é um pré-estudo. E aí você vai conseguir se enganar mais para começar a estudar. E de preferência, fazer isso num ambiente que você já vai estudar. Então, por exemplo, eu vou estudar na mesa da cozinha. Então, já leva tudo que tu vai precisar para estudar e o material dos teus 15 minutinhos de concentração. Por quê? Porque ali tu já tá no mesmo ambiente, tu já tá engatilhado ali para soltar o hobby e entrar no estudo. Apliquem essa estratégia, quero saber depois, me contem se deu certo, se deu errado, como é que foi. Bueno, vamos para as ferramentas. Acho que de dica era mais ou menos isso assim que eu queria passar. E agora a gente vai para a ferramenta que chama Obsidian. Essa, inclusive, que está aí sendo compartilhada na tela com vocês. Qual que é a mágica, o sabor do Obsidian? O Obsidian, a ideia dele é ser o seu segundo cérebro. Ou seja, você estabelecer conexões, ele te ajudar a fazer conexões que o seu cérebro faria com o conhecimento. E aí, para isso, ele tem um esquema de você conseguir fazer anotações usando links, hashtags, e desses links e dessas hashtags, eles conseguem te mostrar as conexões que você está estabelecendo. Hoje, você consegue fazer isso através do chat GPT ou de qualquer outra IA. Eu já tentei, mas como é para ser um segundo cérebro meu, eu não gostei. Porque eu sinto que a organização do fluxo da informação aqui tem que ser uma organização que parte de mim. E quando eu pedi, né, para IA revisar o meu texto, otimizando a formatação dele para o Obsidian, ele fez conexões e organizações no texto que eu não gostei. Não eram as conexões que eu estava achando necessária, que eu estava achando principal.
Para mim ficou mais bagunçado do que organizado. Então eu não usei e aí eu faço as minhas próprias organizações. Vamos lá pro Obsidian. Então, qual que é a magia aqui? Quando você coloca um título, ele cria um arquivo novo. E aí você começa a colocar links, tags. E quando você está estudando o mesmo assunto com diversos autores, isso é muito legal. Por quê? Se eu fizer um arquivo para cada texto, mesmo que seja do mesmo autor, mas que cada texto tenha o seu arquivo, e aí a palavra, né, o assunto da língua, da linguagem, surge nesses diferentes textos, quando eu clicar aqui em língua, ele vai puxar o arquivo do termo língua, que aí eu posso fazer as minhas anotações aqui, mas para mim o legal tá aqui do lado, que ele puxa todas as minhas anotações que a palavra língua foi usada. E se eu clicar em cima da anotação, eu vou lá para o arquivo original. Então, olha que coisa linda. Então, eu tenho esse outro arquivo aqui, por exemplo, desse outro texto. E aí, eu posso, por exemplo, ir para a hashtag do explícito. E aí, ele me mostra aqui, como não é um link, é uma hashtag, ele me mostra de outra forma. Ele me mostra todas as vezes que apareceu, que eu marquei, né? O explícito de alguma forma. Mas, por exemplo, aqui, ó, Piaget. Piaget apareceu só dessa vez. Vamos voltar lá para Fernando Saussure, que ele tem mais coisa. Linguagem. Aí aqui ele me mostra, em todos os textos que eu estudei, todas as menções que eu fiz à palavra língua. E, se por acaso eu não puxei o link, ele também faz uma lista das vezes que a palavra linguagem apareceu, mas que eu não puxei o link, para eu poder ver se é interessante. E aí disso, ele faz um gráfico com tudo que você está estudando na sua vida e colocando nele. Cara, isso aqui é muito lindo. E aí você consegue ver o que tá uma coisa ligada na outra. Então, por exemplo, aqui, essa bolinha do centro é um plano de estudos que eu fiz para uma prova que eu tinha que fazer, relativo ao doutorado. E aí, esse autor era para isso, então por isso ele tá ligado a isso, percebe? Dessa bolinha do Ferdinand sai sistema, imagem acústica, psique, com campo científico, linguística externa. Conforme eu for estudando e eu encontrar e fichar outros autores e outros textos que falem desse mesmo assunto, não vai ser criada uma bolinha nova. Essa bolinha vai ter uma linha saindo dela para esse outro autor novo. Que nem aqui, ó, essa bolinha. Prospecção, ela é compartilhada por um material que fala sobre prospecção e por um material que fala sobre LinkedIn. Já aqui, a gente tem um arquivo que é o processo de gestão do conhecimento e ela compartilha uma bolinha, várias bolinhas, tá vendo? Com tarefa, que é um arquivo que eu criei porque às vezes eu tô lendo, eu tô estudando e aí me vem umas ideias na cabeça de tipo, nossa, eu tenho que pesquisar sobre isso e aquilo, porque isso pode dar um artigo. Aí eu vou lá e anoto. Nossa, mas será que isso tem a ver com aquilo outro? Isso daqui é uma pesquisa mais avançada que eu não vou parar agora, porque senão eu vou desvirtuar, vou ir, não vou voltar no negócio aqui que eu tô estudando. Então, esse autor, Takeuchi, ele me gerou uma tarefa. Espiral da Ciência me gerou uma tarefa.
Conhecimento, Nonaka, que é outro autor. E aí você vai se organizando, assim, eu tô louca para ver isso daqui crescendo. Você pode usar isso de várias formas, não só para estudo, eu escolhi usar para estudo porque eu acho que funciona melhor para mim, mas muitas pessoas usam também para organização da vida, para organização de projetos, gestão de projetos, para entender onde que as coisas estão se cruzando, se ligando. Mas a organização da vida, gente, eu sou bem analógica, eu vou até mostrar para vocês. A organização da vida para mim é aqui, ó. Bueno, outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês hoje, além do Obsidian. O Obsidian é essa pedrinha roxa, tá? Depois eu vou mandar o link para vocês baixarem o Obsidian e o link da nossa próxima ferramenta também, que é um notebook LM, que você pode usar em conjunto com o Obsidian. Por quê? O notebook LM é uma IA para você estudar. Ah, mas dá para estudar com todas as IAs. Dá, mas você confia que a IA não está alucinando? Não tá louca te falando loucuras de amor? Ou loucuras de IA? Enquanto você pergunta as coisas para ela? Não dá para confiar. Nessa IA você consegue confiar. Por quê? Você vai vir aqui, criar novo. E aí você vai fazer um upload das suas fontes. E ela vai ficar presa nos artigos científicos que você mandar para ela. Ela não vai te responder fora deles. Tanto que ela não é uma IA boa para gerar lero-lero. Entendeu? Não adianta falar para ela assim: toma aqui esses artigos, faz meu trabalho da escola. Não, ela é uma IA boa para você fazer perguntas, para você conversar com ela sobre os assuntos daqueles artigos científicos. Então, eu vou pegar aqui minha pasta. Aí tem um monte de artigo científico aqui que eu tenho que ler um dia na vida. Eu vou pegar aqui uns 3, 4, vai. Vou jogar aqui. E aí, ele vai fazer o upload. E aí, eu posso fazer perguntas para elas. Para o notebook LM. Outra coisa legal, que aí eu já vou mostrar, é o seguinte. Conforme você for conversando, e aí eu coloquei aqui 4 artigos. E aí, eu tenho uma coisa que eu preciso saber, como é só para esse artigo aqui, só para esse autor. Você pode desticar e fazer uma pergunta só para aquele artigo. Aí você fala, tá, mas essa outra coisa agora eu quero saber de 3, desse outro que eu não quero saber. Então, essa é a primeira manipulação que você consegue fazer aqui. Outra coisa, além de fazer perguntas para ela, você pode gerar um resumo em áudio. Você pode gerar resumo em vídeo. Você pode gerar mapa mental e você pode gerar vários tipos de relatório ali, ó. Documento, guia de estudo, pergunta frequente, linha do tempo. Agora, vocês lembram no começo da live? Adianta não ler o artigo ou ler grifando, jogar os artigos aqui, não perguntar nada para o notebook LM, gerar resumo, gerar mapa mental, gerar resumo em vídeo, em áudio, só ver o resumo, ouvir e ficar olhando para a cara do mapa mental, não adianta, porque são atividades passivas. É a mesma coisa que ler o texto só grifando. Isso aqui são ferramentas de reforço, de revisão, de revisitação da informação, mas não é ferramenta de aprendizagem, de interiorização da informação, do conhecimento. O que vai ser útil para você aqui é jogar o teu artigo aqui, de preferência lido, e ir conversando com um notebook LM e dessas perguntas você extrair o que você entendeu e colocar lá no Obsidian. Ou então, desse mapa mental, você
olhar esse mapa mental e tentar reproduzir ali com as suas palavras, com seus próprios links, com as suas próprias hashtags lá no Obsidian. Essa que é a jogada. A gente tem sempre que tomar o cuidado na hora de usar a IA de não perder a oportunidade de aprendizagem. Porque é muito fácil deixar tudo na mão da IA. Tudo assim, tudo que dá, né? É muito fácil deixar a parte chata de pensar na mão da IA. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente não tomar esse cuidado, quem vai ficar burro é a gente, não é a IA. O problema não é ela ficar mais ou menos inteligente, o problema é a gente ficar burro. Então, não abra mão da sua habilidade de cognição, de cognoscência. Não abra mão da sua capacidade de pensar e interagir com o mundo e com o conhecimento. Isso é muito próprio da humanidade. Isso é uma das suas mais lindas e essenciais e única habilidade do ser humano, enquanto ser humano, que é a habilidade de aprender, de conhecer. Bom, então botei aqui esses artigos. Vamos ver o notebook LM trabalhando? Vou perguntar para ele o que é a escola de Frankfurt. Aí ele vai levar lá o tempinho dele para pensar, nós vamos esperar. A Escola de Frankfurt é um grupo de teóricos europeus que se dedicou a elaborar uma teoria crítica sobre a sociedade. E aí vem outra beleza do Notebook LM, que é aqui, ó, resumo. A escola foi piriri pororó, que aí ele já te traz palavras-chave. Ele faz tipo uma nota de rodapé, né? Que não tá no rodapé, mas é uma nota como se fosse. Traz em outra língua também, e ele traz a referência, da onde que ele tirou isso. Ele fala, ó, tirei do PDF, Escola de Frankfurt, e o trecho que ele tirou. Gente, só Deus sabe quantas vezes durante as minhas graduações eu fiquei louca escrevendo um artigo, fazendo uma prova, fazendo trabalho, com aquele monte de xerox, assim, ó, que eu sou da época da xerox. Aonde que eu li? Aonde que eu li essa citação que eu fiz nesse trabalho? Eu preciso botar a página. Ou assim, eu tô louca ou essa informação existe? Aonde que eu li isso? E eu não sabia em que página, de que texto, de que disciplina que eu tinha lido. Quando vi isso, eu falei assim, nossa, isso teria me poupado tanto tempo na vida. Eu achei essa função mágica, assim, mágica. E aí ele vai fazendo essas notas assim e vai dando as referências e tal. E aí você pode também fazer perguntas mais audaciosas. Por exemplo, nem sei se nesses textos se relacionam, né? Mas vamos ver se ele acha alguma relação. No que essas 4 fontes se relacionam? E aqui, não sei se vocês notaram, mas ele tem sugestões de perguntas também. Olha que massa. Vamos só fazer mais essa pergunta, ver o que ele responde, e aí vamos ver o que ele gera de resumo, de vídeo, de áudio, de mapa mental, de relatório. As 4 fontes fornecidas se relacionam de maneira complexas e complementares, abordando a diferença de diferentes perspectivas, o impacto da comunicação, da informação e da tecnologia na sociedade da experiência humana. Legal. Um teste que eu nunca fiz, mas não vou fazer agora, porque eu prometi que a gente ia fazer outra coisa, é ver se ele gera a referência BNT, mas ele deve gerar.
Vou pedir um resumo em áudio. Ele tá gerando aqui, ó. Volte em alguns minutos. Quanto ele gera? Deixa eu perguntar se ele faz a referência no BNT. E estamos aqui esperando. Se fosse a Ana Maria Braga, agora nesse momento estaria tocando uma musiquinha, né? Olha, ele fez. Pô, legal, hein? Fez que nem a cara dele, que ele só botou sem nada aqui, disponível em. Tá, essa aqui ele fez que nem a cara dele. Agora, essa aqui, ó, ele já fez mais completinha, ó. Porque era revista, geralmente no rodapé da revista tem as informações, né? Aqui é massa. Esse aqui fez que nem a cara dele também. Tá, então quando é revista funciona melhor. Quando é capítulo de livro, assim, o livro, o e-book, ele dá uma engasgada. Mas aí também a gente tem o chat GPT, que super ajuda na hora de fazer uma referência BNT, né? E ele tá lá, fazendo resumo em áudio dele. Acho que vai demorar, gente. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar, para conversar com vocês hoje, sobre dicas de estudo para estudar de uma forma mais otimizada e principalmente um pouco mais coerente com a nossa rotina, de vida adulta e de presente século XXI. Era isso. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, por favor, fique à vontade ali nos chats da comunidade da Digital. Pode vir compartilhar com a gente seu sofrimento de estudar e outros sofrimentos também, e outras alegrias. E se você não é membro da comunidade digital, não é membro da digital também, não tem acesso a mais de 10 cursos sobre as habilidades do futuro, habilidades que são a prova de futuro, te convido a fazer parte dessa grande comunidade. E se também não é o momento para você, pode contar com a gente nas redes sociais da Edu Digital. Até mais, gente. Boa noite e bons estudos.